Agora, quando a gente fala sobre sabedoria, a gente tem essa ótica talvez um pouco mais objetiva, né? Mundana, diária. Mas Sim. quando a gente lê a Bíblia, né? Ou Sim, a visita Torá. a Talmud, a Sim. Torá, né? A gente entende lá que tem um quê espiritual da coisa. Não é Claro. só lógico, é algo que transcende a nossa capacidade humana, né? Então, o que está escrito lá, né? Quando eu falo isso, eu só tomo um pouco de cuidado, porque Claro. assim, eu já li a Bíblia, obviamente, estudo, mas existe o Pentateuco, que são os 5 primeiros livros, tem a Sim. Torá, então às vezes eu posso acabar confundindo algum conceito aqui, tá, Claro. Ravi? Mas assim, Claro. onde eu leio, né, e eu vejo que Salomão diz isso em Provérbios, e vocês que seguem muito Salomão, Davi e tudo mais, diz lá que o temor ao Senhor, né, ele é a origem da sabedoria. Perfeito. É dali que vem a sabedoria. Perfeito, né? perfeito. Faz sentido isso? Faz sentido. Uma vez eu cruzei com um grande rabino que já faleceu, o rabino Aaron Leib Steinman. Uhum. Eu tive o mérito de acumular alguns momentos especiais com esses gigantes que não estão mais entre nós. Eram anjos com pernas. Como eu fiquei 12 anos em Israel, me preparei lá que eu recebi toda a Torá que hoje eu dissemino. Eu pedi uma bênção para ele. Uhum. Uau. E qual foi a bênção Mas que você ele pediu uma bênção para um rabino? Para um rabino. Por quê? Eu não estou me vinculando a nenhum tipo de idolatria. Pelo contrário, o rabino Steinman era tão justo, era um tzadik tão elevado, que a palavra dele tinha um poder a mais. Ele tinha tantos méritos que o tzadik gozer HaKadosh Baruch Hu mekayem, existe esse fundamento. Quando um justo fala, ele cria uma realidade que Deus materializa essa realidade. Então é tudo pela fonte divina. Mas eu pedi uma bênção para ele, eu pedi uma bênção para um homem justo, o rabino Aaron Leib Steinman. E ele me deu a seguinte bênção, que está relacionada com o que você acabou de falar. Ele falou, Tiu yerei shamayim. Tenha um temor aos céus. Essa é a maior de todas as bênçãos. Se você aplicar isso na sua vida, você vai encontrar todas as respostas, você vai vencer todas as dificuldades e você vai encontrar energia suficiente para você seguir a sua trajetória nesse período de existência física. Sejam pessoas que têm o temor aos céus. Agora, o que significa esse temor? É entender que Deus é esse que eu entendo ele 100%. Que Deus é esse que eu posso explicar os seus caminhos. Que Deus é esse que eu consigo entender ele a fundo. Não, a criatura nunca vai compreender 100% os cálculos divinos. Isso é o ABC da fé. A fé ela entra em vigor quando você não entende, Tiago. E mesmo sem entender, você confia nele. E mesmo sem entender, você tem a convicção de que tudo que ele faz é para o seu bem. De que tudo que ele permite que aconteça é para que você cresça, é para que você chegue em patamares que sem essas situações, sem essas adversidades, sem esses cenários específicos, você jamais chegaria e você jamais acumularia, fortaleceria os seus músculos espirituais nesse corredor chamado vida. A sabedoria, ela é um exemplo muito prático, onde, por exemplo, eu acho que eu não deveria fazer alguma coisa, de repente a minha esposa me dá um conselho, Deus me faz entender que eu preciso ouvi-la mesmo não concordando, e no final das contas ela estava certa. Exato, né? Exatamente. E já passei por isso algumas vezes. Você fala, cara, não é possível, não é racional, isso não é lógico. Mas existe uma intuição que transcende toda a racionalidade. Você sabe que uma pessoa, ele vendeu um burro, pegou o dinheiro, mas depois ele se arrependeu de vender o burro. Foi lá pedir o dinheiro de volta, falou, mas eu não tenho o dinheiro mais. Então me dá o burro de volta. Não, o burro já morreu. Ou então me dá o cadáver do burro. Mas peraí, por que você vai querer o burro morto? Eu vou fazer uma rifa. Mas como assim rifa? Com o burro morto? Não, vou fazer uma rifa. Vou vender os bilhetes, mas e quem ganhar? Não, quem ganhar eu devolvo o valor do bilhete dele, mas eu fiquei com todos os outros valores. Caramba, cara. Isso é sabedoria no sentido de ser perspicaz, mas a sabedoria que você está abordando aqui no nosso podcast, no PrimoCast, é realmente a arte de aplicar esse conhecimento acumulado, é entender que somos seres limitados, é entender que você possui qualidades, você possui dons, você possui ferramentas de trabalho únicas suas, mas não é motivo para se orgulhar delas, porque esse temor aos céus tem que te acompanhar, a origem da vida tem que te acompanhar. Ele está dentro de você, ele está dentro dele,
ele está dentro de cada um de nós, porque quando ele nos criou na sua imagem e semelhança, ele soprou dentro do ser humano a alma que lhe deu a vida. E o Zohar, que é a parte da Kabbalah, que você gosta também, a parte mais mística do judaísmo, ele escreve o seguinte: Mandenafar midilei nafar. Quem sopra, sopra de dentro para fora. Então, se ele soprou a alma dentro do ser humano e lhe deu a vida, quem somos de verdade? Se Deus soprou dentro de mim, e quem sopra, sopra de dentro para fora, quem eu sou? Essa é a sua força. Esse é o seu verdadeiro potencial. Uma partícula divina existe dentro de você. Então, quando você entende isso, o temor aos céus é natural. Quando você entende isso, a felicidade incondicional, ela é orgânica, porque você não depende de nada e de ninguém para ser feliz de verdade, porque você está feliz com a sua própria existência, porque você sabe que, independentemente do que você possui hoje, isso não é o principal, isso é o secundário, isso é ferramenta para que no momento certo e na hora certa você possa extrair aquilo que existe de melhor e fazer a diferença, impactar vidas e deixar o seu legado aqui na Terra.